Leitura do capítulo 52 do livro Vinha de Luz, de autoria do Espírito Emmanuel e psicografia de Chico Xavier. Avareza. E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de cada um não consiste na abundância das coisas que possui. Lucas, capítulo 12, versículo 15. Fujamos à retenção de qualquer possibilidade sem espírito de serviço. A avareza não consiste apenas em amealhar o dinheiro nos cofres da mesquinhez. As próprias águas benfeitoras da natureza, quando encarceradas sem preocupação de benefício, costumam formar zonas infecciosas. Quem vive à cata de compensações, englobando-as ao redor de si, não passa igualmente de avaro infeliz. Toda a avareza é centralização doentia, preparando metas de sofrimento. Não basta saber pedir, nem basta a habilidade e a eficiência em conquistar. É preciso adquirir no clima do Cristo, espalhando os benefícios da posse temporária, para que a própria existência não constitua obstáculo à paz e à alegria dos outros. Inúmeros homens, atacados pelo vírus da avareza, muito ganharam em fortuna, autoridade e inteligência, mas apenas conseguiram, ao termo da experiência, a perversão dos que mais amavam e o ódio dos que lhe eram vizinhos. Amontoaram vantagens para a própria perda. Arruinaram-se, envenenando igualmente os que lhes partilharam as tarefas do mundo. Recordemos a palavra do Mestre Divino, gravando-a no Espírito. A vida do homem não consiste na abundância daquilo que possui, mas na abundância dos benefícios que esparge e semeia, atendendo aos desígnios do Supremo Senhor. Senhor Jesus, nós te buscamos novamente nesta noite. Para que de ti recebamos as bênçãos de teu amor, de tua paz, e os teus estímulos para que consigamos prosseguir nos esforços de nosso autoaperfeiçoamento moral. Senhor, permite que os bons espíritos estejam conosco, organizando esta tarefa de estudos da doutrina espírita. Permite que eles possam nos inspirar os bons pensamentos e sentimentos e ajudar-nos na compreensão das lições que analisaremos em alguns instantes. Nós aproveitamos para rogar-te também em favor de nossos irmãos de humanidade. Para aqueles que se encontram
nas localidades de conflitos e guerras declaradas, e para aqueles outros que se encontram no clima de guerra dentro do próprio lar, ou mergulhados nos conflitos dolorosos no recesso do próprio ser. A todos eles, Senhor, pedimos a Ti que ofereças a Tua paz. E por fim, desejamos agradecer-te por seres o nosso sustentáculo, o apoio em todas as horas, o consolo para as nossas dores, a esperança nas horas difíceis e desafiadoras. Por tudo isso nós te louvamos, te agradecemos e te bendizemos com muito amor e carinho nesta hora e para sempre. Que assim seja. Bom, nós vamos começar o capítulo A Torre de Vigia, que é o primeiro capítulo da segunda parte deste livro. E é interessante nós destacarmos estes 2 versículos que o autor colocou em epígrafe, em destaque, para iniciar este capítulo. São 2 versículos do capítulo 18 do Evangelho de São Mateus, versículos 12 e 14. Então, só para que nós nos situemos, estes 2 versículos, portanto, 12 e 14 do capítulo 18 do Evangelho de Mateus, referem-se a uma fala de Jesus Cristo, que é a seguinte: que vos parece, se tiver alguém 100 ovelhas e se desgarrar uma delas, porventura não deixa as 99 nos montes e não vai a buscar aquela que se extraviou? Assim, não é da vontade de vosso Pai, que está nos céus, que pereça um destes pequeninos. Então, só para que nós possamos compreender a razão de se colocar, ou de o autor ter colocado estes 2 versículos do Evangelho de Mateus, aqui na introdução do capítulo, é porque o capítulo inteiro vai falar exatamente da misericórdia de Deus para com todos os infratores da sua lei. Nós já mencionamos também aqui que na primeira epístola de João, ele refere-se a Deus como sendo o próprio amor, dizendo que não temos como conhecer ou compreender, entender Deus, se não entendermos, compreendermos e conhecermos o amor, porque, afinal de contas, Deus é amor. Então, sendo amor, Deus não nos julga, não nos condena. Nós aprendemos com o Espiritismo que a lei de Deus ela é perfeita, sendo perfeita é imutável. Esta lei moral vige no universo inteiro.
E quando Kardec perguntou aos espíritos superiores, isso está em O Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus, eles responderam na consciência. De maneira que a diretriz para uma vida de equilíbrio que nos garanta, portanto, paz e felicidade está já gravada na nossa própria consciência. Este roteiro para a felicidade, para o encontro com a paz, para se desfrutar da paz, este roteiro já está traçado na nossa consciência. O grande problema é seguirmos este roteiro que a consciência nos apresenta. De maneira que toda vez que nós não atendemos às solicitações da nossa consciência, vamos contra essa diretriz da nossa consciência, em outras palavras, infringimos a lei de Deus que está gravada na nossa consciência, esta nossa ação, este nosso ato, torna-se uma verdadeira agressão à nossa consciência. Ou seja, infringir a lei de Deus significa agredir a própria consciência, é uma autoagressão. Se nós agredirmos a nossa consciência, é natural que surja em nós um conflito. Este conflito nos desequilibra. O desequilíbrio nos faz sofrer, surge para nós a dor, que é benéfica, porque a partir do momento em que sentimos a dor moral, nós temos a nossa atenção voltada para esta dor e desejando compreender ou conhecer, identificar a causa daquela dor. Daí nós vamos identificar que a causa daquela dor foi o desequilíbrio que surgiu a partir de uma ação nossa. E quando verificarmos por que aquela nossa ação gerou-nos desequilíbrio, entenderemos que é porque nós agredimos a nossa consciência, agredimos, desrespeitamos esta lei divina que está gravada na nossa consciência. Então, a lei divina que está em nossa consciência é uma lei de equilíbrio. Se nós vamos ser julgados por alguém ou por algo, este algo é a nossa própria consciência, ela se torna, portanto, o nosso verdadeiro tribunal. É ela que analisa os nossos atos e os nossos pensamentos e ela que os julga e apresenta o mérito por bons atos e pensamentos ou a condenação por atos ou pensamentos que infrinjam a lei divina, ou seja, que desrespeitem ela própria, a própria consciência. Considerando assim o Espiritismo, que em última análise, Deus permanece conforme João nos ensinou, amando. Ele não nos julga, ele não nos condena, ele ama. Agora, a nossa consciência nos condena, nos provoca a dor, exatamente para que nós, pelo processo da dor, retornemos ao estado de equilíbrio, porque tendo consciência do nosso erro, que saímos do trilho, que saímos dessa diretriz de segurança, que é a lei divina, nós fazemos o esforço para sair da crise, sair do sofrimento, sair da dor, nós fazemos o esforço para retornar àquela diretriz de segurança. Voltarmos, portanto, à obediência, ao cumprimento da lei divina. É um mecanismo, portanto, perfeito, como é perfeita a lei de Deus. Então, aqui ele diz que na lei de Deus, na execução, portanto, da obra de Deus, na manifestação do amor de Deus, nós encontraremos a misericórdia. Se Deus é amor, uma das manifestações do amor é exatamente a misericórdia. Por isso é que, se há um rebanho, este pastor tem 100 ovelhas neste rebanho, e uma delas se desgarra, se perde, ele recolhe as 99, deixando-as em segurança, e vai atrás
de uma só, demonstrando assim não importa se o indivíduo é o mais reles ser humano que existe, se ele é a escória da sociedade, se ele é um criminoso, se ele é um réprobo. Mesmo os suicidas que cometem a maior infração à lei divina, eles continuam sendo filhos de Deus e recebendo o amor de Deus e recebendo, portanto, também a misericórdia de Deus. Como Jesus é um executor da vontade do Pai, da vontade do Criador, ele também, cheio de amor e de misericórdia, realiza tudo o que seja possível para resgatar estes que se perderam, proporcionar oportunidades e recursos para estes que mergulharam no abismo, nas trevas, para que eles consigam se recuperar e se tornem um dia espíritos puros, bem-aventurados. Então, realmente muito propício a este trecho do Evangelho de Jesus, do Evangelho, portanto, de São Mateus, no capítulo 18, que foi inserido por Camilo Castelo Branco neste início. Alguém gostaria de comentar a respeito destes dois versículos? Então, nós vamos entrar agora diretamente no texto do capítulo. E logo no início, Camilo, o autor, comenta que irmão Teócrito fez convite aos pacientes para uma assembleia, uma reunião na sala de audição do hospital. E nós vamos verificar então aqui qual foi a constatação do autor quanto à quantidade dos pacientes presentes e da sua condição para ali estarem. Também vamos verificar o que o irmão Teócrito esclareceu aos presentes a respeito do estágio deles no departamento hospitalar, sobre os métodos terapêuticos que os benfeitores precisaram usar com eles, sobre também a questão do esforço mental na recuperação do equilíbrio e ainda sobre o de que eles necessitariam para bem enfrentarem a etapa seguinte, a própria reabilitação moral espiritual. De fato, aqui, realmente, o Camilo diz que ele notou que havia um número reduzido de participantes daquela reunião. E ele foi informado que aquele número reduzido era em razão de só poderem participar da reunião, só terem sido convidados aqueles que já iriam receber alta hospitalar, ou seja, do departamento hospitalar. E daí, na reunião, presidida pelo irmão Teócrito, eles vão tomar conhecimento, receber esclarecimentos, por que eles estariam recebendo alta hospitalar e outros não. E é interessante, logo no começo da fala do irmão Teócrito, que ele já delineia as principais razões pelas quais o tratamento ou os tratamentos foram bem-sucedidos naquele grupo de espíritos suicidas, a ponto de eles conseguirem já naquele momento receber a alta do departamento hospitalar. Então diz o Teócrito, informando, que eles receberiam a alta hospitalar, ele diz assim: vossa conversão ao estado de submissão à paternidade divina e, portanto, à aceitação do Espírito como originário da centelha emitida pela vontade do Todo-Poderoso e destinado à gloriosa evolução através da eternidade. Ele diz: nós rendemos hosanas hoje porque nós já podemos contemplar esta conquista em todos vocês. Essa conquista representa uma vitória, pelo menos um primeiro passo desta vitória, contra o orgulho. Quando ele diz, levando-as ao júbilo do triunfo que nos é dado contemplar, o triunfo que eles conseguiram
em si mesmos é a conversão deles ao estado de submissão à paternidade divina. E, portanto, a aceitação do Espírito como originário da centelha emitida pela vontade do Todo-Poderoso e destinado à gloriosa evolução através da eternidade. Quando nos aceitamos como verdadeiros filhos de Deus, mas uma aceitação verdadeira é porque nós nos colocamos sob as ordens do Todo-Poderoso, do Criador. Os filhos devem obedecer aos pais. Os filhos de Deus devem obedecer a Deus. Então, o primeiro ponto aqui de grande destaque que permitiu que aqueles espíritos tivessem um tratamento ou resultado do tratamento melhor do que os outros espíritos tiveram, foi exatamente eles conseguirem já superar parte do orgulho e se submeter. Hoje é tão delicado falar nesta palavra, submissão, porque quando se fala em submissão, 1000 vozes revoltadas se levantam para tentar pisotear figurativamente, ou talvez até mesmo literalmente, aquele que ousa dizer ou falar em submissão. As pessoas acham que é glorioso não se submeter a nada. É claro que não estamos falando de submissão a abusos, a injustiças. É claro que nós devemos ter este amor pela justiça, buscar a justiça. Não estamos falando especificamente da justiça relacionada às questões legais, a justiça num sentido mais amplo. Mas é necessário que nós procuremos compreender o que significa submeter-se a Deus. Submeter-se a Deus é submeter-se à sua lei. Para submetermos-nos à lei de Deus, é necessário vencermos, ou pelo menos estarmos lutando contra o nosso orgulho. Aliás, na obra O Livro dos Espíritos, está muito claro, assim como em O Evangelho segundo o Espiritismo, que aqueles que se dizem descrentes de Deus, normalmente Kardec analisa as possibilidades, as razões, possíveis razões pelas quais os indivíduos se tornam ateus, se declaram ateus. E ali está em destaque a questão do orgulho. O indivíduo não aceita que exista um ente superior a ele ao qual ele deva estar submetido. Eu não me submeto a ninguém, ninguém manda em mim, ninguém tem poder sobre mim. Aí é o orgulho falando. E daí os espíritos e Allan Kardec concluem: o orgulho é um dos elementos, uns fatores que levam o indivíduo a descrer de Deus. Como reverter isto? Combatendo o orgulho. Normalmente, se nós não realizamos esforços espontâneos, a lei de Deus age para que nós possamos progredir, porque com orgulho nós não conseguimos avançar no nosso progresso. E se espontaneamente nós não estamos dispostos a trabalhar para superar o orgulho que trazemos em nós, a lei divina se manifesta proporcionando-nos experiências que quebrem este orgulho. Sim, são experiências dolorosas, normalmente bastante dolorosas, mas que cumprem a sua finalidade, porque o indivíduo sofre, e às vezes terrivelmente, mas o resultado acaba sendo positivo. O indivíduo consegue ter o seu orgulho destruído, se não inteiramente, pelo menos parcialmente. Então é muito importante aqui compreendermos este primeiro tópico destacado por irmão Teócrito.
a vitória daqueles espíritos sobre si mesmos, o triunfo que tiveram nesta luta contra o próprio orgulho, porque o orgulho gera revolta e uma série de outros comportamentos ou de outros vícios morais em nós. E daí ele continua. Já que então agora se submetem, sabem-se filhos de Deus e, portanto, criados, parte também uma centelha emitida por este Criador, também, se de um lado temos o orgulho que está decrescendo, de outro lado, esta valorização de si mesmo, que não tem a ver com orgulho ou com vaidade, a valorização daquilo que somos, reconhecendo ainda que estamos num estágio muito inferior, mas somos seres divinos destinados à perfeição. E daí nós valorizamos a vida. E se estamos destinados à perfeição, sabemos que alcançaremos esta perfeição mediante os nossos próprios esforços. Isso nos estimula ao bom combate, utilizando-nos da expressão do apóstolo Paulo. Daí ele diz assim: continuais, não obstante, fracos, vacilantes e pequeninos. Então, em primeiro momento, ele destaca uma grande vitória deles, mas sabendo que eram ainda espíritos, almas frágeis, ele alerta: mas não pensais que já podeis dar saltos quânticos na vossa evolução. São ainda fracos, vacilantes e pequeninos, mas um carreiro infindável de pelejas reabilitadoras, nem por isso deixará de se descortinar diante de vós através de milênios futuros. Ou seja, muito bom, prossigamos com tranquilidade e entusiasmo, porque a viagem ainda será longa. Convidando-vos ao perseverante labor do progresso para a conquista da redenção definitiva no seio amoroso do Cristo de Deus. Então ele estimula, mas também admoesta, adverte, para que ninguém se engane quanto à própria condição e ninguém estacione. Temos de continuar fazendo esforços. Já conseguimos algumas vitórias, mas temos de continuar fazendo esforços. Continuar progredindo sempre. E daí, na sequência, ele destaca a misericórdia de Deus, que sempre abre novas portas de oportunidades para a reabilitação dos seus filhos. Isso está no Código Penal da Vida Futura, na obra O Céu e o Inferno, no capítulo 7 das Penas Futuras. Ali Kardec insere um item neste Código Penal da Vida Futura dizendo que Deus nunca fecha as portas aos seus filhos, as portas das possibilidades de reabilitação, de regeneração. Nunca. Sempre estimula e dá condições para todos aqueles que querem se aperfeiçoar, melhorar e progredir. Então, diz aqui Teócrito que isto é motivo suficiente para que todos eles estivessem animados, estimulados para continuar, digamos, aqueles esforços, enfrentando as pelejas, as lutas, para o próprio progresso. Então ele faz um apelo à boa vontade, ao bom ânimo, para que os esforços deles continuem, os esforços de progresso continuem sempre. Daí refletindo, portanto, o sentido do texto em epígrafe, daqueles 2 versículos do Evangelho de São Mateus, que foi colocado ao início, porque realmente está sendo destacado muito a questão da misericórdia de Deus. Depois ele menciona algumas questões explicativas da razão pelas razões pelas quais eles estão
sendo liberados, recebendo alta do departamento hospitalar, mencionando que as condições orgânicas do perispírito deles estavam bem melhores. Mas ele daí faz novamente uma ressalva. Todavia, não só ainda não vos achais curados, como até permaneceis enfermos, e enfermos continuareis por muito tempo, se a vontade disciplinada e forte não se apresentar em vosso auxílio para o restabelecimento completo. Isso também é bastante importante, porque nós verificamos alguma coisa semelhante no público que comparece às reuniões espíritas. Falamos das reuniões doutrinárias em que as pessoas vão assistir às palestras, talvez passem pelo atendimento fraterno, por uma conversa individual para receber orientações mais específicas, dirigidas. Também talvez recebam os passes magnéticos, os passes espirituais. E depois as pessoas percebem alguma melhora, ou às vezes uma grande melhora no seu estado geral, seja psicológico, espiritual, ou mesmo físico, às vezes tem problemas de saúde, e consideram que aquela melhora inicial significa que eles já estão completamente curados, equilibrados e evoluídos, e imunes a qualquer outro problema físico ou espiritual ou psicológico. É muito comum que as pessoas vão às casas espíritas, melhorem e desapareçam. E aqui então, Teócrito explica para aqueles suicidas e para todos nós que estamos na Terra também cheios de problemas. Essas melhoras são muito importantes, mas não significam que estamos curados, estamos ainda enfermos. Continuamos sendo parte de uma humanidade que pertence ao mundo de provas e expiações, portanto, uma humanidade de espíritos inferiores, ainda muito marcados, rebeldes, orgulhosos, vaidosos, egoístas, enfermos psiquicamente, psicologicamente, espiritualmente, e normalmente na Terra também fisicamente, sempre com problemas físicos, por causa dos desajustes energéticos do nosso corpo físico, sofridos esses desajustes em razão dos desajustes energéticos do nosso corpo espiritual, o perispírito, que também sofre esses desajustes por causa dos desajustes do pensamento do espírito. Então, há melhoras visíveis nas condições do perispírito daqueles suicidas, mas eles não estão curados e demorarão para se curar. E demorarão ainda muito mais se eles não se empenharem firmemente para conseguirem superar aquelas dificuldades, os conflitos, sanar aqueles desequilíbrios adquiridos com o ato suicida e os outros atos também equivocados de infrações à lei de Deus, além do suicídio. Numa nova oportunidade, todo aquele cenário que a pessoa passou, porque assim, o suicídio, ele não é, não sei se falar direito, mas assim, ele não é, você tem uma vida para traçar, né? Ali como você vai seguir. E se você interrompe, aquilo não estava previsto. Não. Aí, mas toda uma situação vai ser colocada para você passar por aquilo de novo. Seja ela qual for. Não é isso? Sim, sim. Então, pode não ser igual. Porque eu já li que às vezes a gente quebra os círculos familiares por atrasos meu e aqueles que estavam comigo seguiram. Então, eu vou ser colocado numa outra situação, numa outra oportunidade, mas eu vou passar assim por toda aquela situação para saber como que eu vou reagir. É isso? Não apenas para os suicidas. Se nós falhamos em determinadas tarefas, experiências, em provas ou expiações,
nós temos de recomeçar, só que em condições piores, normalmente piores, porque nós já vínhamos com desequilíbrios, fracassamos, não realizamos as tarefas ou realizamos essas tarefas de maneira negativa, ou seja, adquirimos outros desequilíbrios. Então, muitos benefícios que nos foram concedidos para facilitar para nós a execução daquelas tarefas ou a passar por aquelas experiências são retirados. Daí o indivíduo tem de passar por aquelas experiências novamente, pelas expiações, pelas provas, só que normalmente em condições muito piores, muito mais difíceis. Agora, claro, dentro daquilo que ele tem condições de suportar. Os benfeitores jamais autorizarão provas ou expiações que estejam acima das condições de um indivíduo enfrentá-las. Então, isso realmente o indivíduo vai ter de recomeçar em condições piores sempre. Não necessariamente no mesmo núcleo familiar. Pode ser que sim, pode ser que não. Isso depende bastante, varia em razão de vários fatores. A Dona Ivone Amaral Pereira, ela não estava no núcleo de espíritos familiares dela, de outras reencarnações. Os espíritos com os quais ela conviveu, que eram familiares dela, ou seja, vinculados desde outras reencarnações, eram espíritos que estavam desencarnados. O único encarnado que ela teve conhecimento que era, digamos, pelo menos que eu saiba, que era do círculo familiar dela, que era o próprio Dr. Roberto de Canaleiras, ela nem teve oportunidade, ele se reencarnou, viveu na Polônia, veio ao Brasil para conhecê-lo, os benfeitores não a permitiram conhecê-lo. Bom, daí continuando aqui, diz que, olha, não desconhecemos os indefiníveis males, as pesadas angústias e indisposições aflitivas que em vosso íntimo estão a clamar por socorro, sem que compreendais por que vos libertamos de estágio hospitalar, quando de tantos e tantos cuidados ainda vos sentis carecedores. É que, meus caros irmãos, entrais agora em fase nova do tratamento que convém à vossa recuperação, tratamento esse de ordem exclusivamente moral e mental. E daí ele vai dar uma explicação. Pois a verdade é que não precisaríeis de um hospital, tampouco de cirurgiões e enfermeiros a fim de conseguirdes a recuperação do plano espiritual, se fosseis individualidades dotadas de qualidades morais elevadas, de desenvolvimento mental estribado nas virtudes do coração e no cumprimento do dever. Então, vossas vontades, conjugadas às vibrações superiores, com que deveríeis harmonizar as vossas próprias vibrações, descerrariam os véus do conhecimento espiritual para o qual vossas mentes se achariam habilitadas graças às afinidades que lhes seriam espontâneas, e ingressaríeis natural e francamente no mundo invisível, como se o fizesseis em vosso próprio lar doméstico, pátria de origem que é o invisível de todas as criaturas. Infelizmente, porém, bem sabeis que vossa vida terrena, assim como as ações que praticastes, não se padronizaram com as preclaras atitudes necessárias à venturosa admissão de um espírito nas sociedades do mundo astral. Descurastes da nobreza dos princípios, da elevação dos fins. Deseducastes o caráter ao embate febricitante das paixões deprimentes que na terra intoxicam a mente. Escravizastes o coração aos preconceitos maldosos. Apoucastes a própria alma aos insidiosos embalos do orgulho desorientador e rematastes a série de imponderações nas quais vos comprazieis com um atentado inominável contra a lei daquele que é o único Senhor de toda a criação e que por isso mesmo também é único soberanamente poderoso para dispor da vida de suas criaturas. Daí ele continua, em tão viciadas condições, jungidos a prejuízos calamitosos, nada lograríeis assimilar na espiritualidade, não fora o recurso das formas concretizadas, dos empreendimentos a que vossas mentes estavam habituadas. Convinha tolerar vossa ignorância e fraqueza mental a benefício de vosso próprio progresso,
convinha aplicar a caridade santa bastante para as mais importantes consecuções em curto espaço de tempo. Infinitamente misericordiosa, a providência suprema faculta aos seus executores liberdade para servir ao bem, dispondo métodos suaves, de preferência prudentes e persuasivos. Daí o darmos a todos vós, em meio da calamidade a que vos entregastes, o tratamento que melhor assentaria ao vosso estado mental, por mais rápido e eficiente no auxílio urgente de que carecieis, quando bastaria em verdade a reação mental de vós mesmos para conjurar o mal que vos afligia, se estivesses em estado de tentá-la. Então, esta explicação toda é para dizer por que é que agora eles vão para a alta do departamento hospitalar e vão participar de um novo departamento e ali serão submetidos a outras práticas. Aqui o que Teócrito quis dizer foi o seguinte, o resumo está praticamente na última frase. Bastaria que eles tivessem o controle mental. Todas aquelas aparelhagens, aqueles recursos, tudo que nós vimos descrito, tudo aquilo seria completamente dispensável. Tudo é manipulação de energias a partir da ação mental. As escrituras sagradas do Oriente, da Antiguidade, já diziam o universo é mental. Nós estudamos elementos gerais do universo, Deus, o Criador, o espírito ou princípio espiritual ou princípio inteligente, a mesma coisa, que vai se aperfeiçoando nos estágios diversos da evolução até atingir o estado a condição de espírito, de ser humano. E, além do princípio espiritual, o princípio inteligente e o espírito, a outra criação de Deus é o fluido cósmico universal, que vai sofrendo modificações, combinações, recombinações e vai dando origem a tudo que existe no universo, que não seja o próprio Deus e que não seja também o espírito ou o princípio inteligente. Tudo isso mediante a ação da mente. O nosso perispírito é um subproduto do fluido cósmico universal. O corpo físico também, um subproduto é um corpo também derivado desta energia primordial que é o fluido cósmico universal. Aquilo que pensamos gera impacto sobre o corpo espiritual nosso, ou perispírito, e sobre o corpo físico. A nossa saúde dependeria, basicamente, de um pensar reto, de pensar corretamente e de agir em conformidade com a lei de Deus. Pronto. O problema é que nós não temos controle nenhum sobre o nosso pensamento. E por que isto? Porque não exercitamos. A gente exercita o músculo, o corpo. Porque saúde ainda no século XXI, para a grande maioria, é o físico. Sendo que a própria Organização Mundial da Saúde já diz algo contrário a isso. O ser humano é um ser integral, o corpo físico é uma parte deste ser integral. E que sofre profundamente os impactos da parte essencial, que não é física. Então, aqui Teócrito destaca, nós tivemos a necessidade de elaborar equipamentos, uma realidade bem concreta, bem próxima daquilo que vocês estavam acostumados na Terra, aparelhagens, isto ou aquilo, para que aquilo impressionasse a mente.
E a mente, então, pudesse reagir. A alma reagir a partir da utilização de todos aqueles recursos mais densos, que eles pudessem visualizar e relacionar com os tratamentos médicos da Terra. Porque eles estavam impregnados daqueles conceitos e preconceitos da Terra, da vida na Terra. Qualquer coisa muito transcendente que lhes fosse falada, explicada, eles não compreenderiam. Eles não foram buscar este conhecimento enquanto estavam encarnados. Eles não exercitaram a mente, o controle mental, o psiquismo. Eles eram muito concretos, muito materializados. Então, a inteligência ou a compreensão deles só conseguiria alcançar aquilo que fosse comum a eles, o que fosse da convivência ou da vivência deles na Terra. Então, os espíritos criam todo aquele ambiente, com todos aqueles aparelhos, com todos aqueles recursos, para impressionar a mente, impressionar aqueles indivíduos, para que eles tenham referências, com base naquelas experiências que tinham na Terra, tivessem referências, por analogia, por comparação, e daí aquilo auxiliasse, realmente eu estou recebendo um remédio. Uma aparelhagem sofisticadíssima, ainda nem na Terra ainda nem tem este equipamento sofisticado. Daí foi possível conseguir-se um certo reequilíbrio das condições perispirituais deles. Eles já estavam conseguindo raciocinar, concatenar ideias, logicar. Então, daí Teócrito diz, bom, agora chegamos a um ponto que vocês conseguirão compreender, já estão conseguindo raciocinar melhor, o perispírito já está em certas condições de equilíbrio, não total, mas um certo equilíbrio já há. Agora vocês vão aprender a lidar com a própria mente. Aquilo que no Oriente também, por exemplo, no hinduísmo se diz, a nossa mente é como um macaco louco, fica pulando de galho em galho, a gente não consegue controlar esse macaquinho. A professora Lucielena, da Nova Acrópole, dá um exemplo bastante interessante. Que frequentando bibliotecas, ela verificou certa vez que, para facilitar a concentração das pessoas que estavam ali lendo, estudando, em várias bibliotecas foram instaladas pequenas cabines, que o indivíduo ficava isolado, assim, sentava-se à mesa, à mesinha, e ficava naquela cabine ali, isolado, alta a cabininha, assim, para que ele não ficasse distraído com o movimento das pessoas, enfim, pudesse ali ficar só concentrado na leitura. E que daí um dia ela sentou-se ali, porque ela foi ler, consultar um livro na biblioteca. E qual foi a surpresa dela quando ela se sentou, estava se preparando para abrir o livro, quando ela viu que no interior daquelas paredes da cabininha as pessoas escreveram. Ou seja, ela diz, aquelas cabines foram colocadas para facilitar a concentração do indivíduo, para que ele pudesse ter o foco na leitura e não se distrair com nada. Ele ficou sozinho na cabine ali, isolado, com o livro, e distraiu-se, como não tinha com quem conversar ou com outras pessoas para se distrair, distraiu-se escrevendo. Ela falou, o problema é que os que chegarem depois vão ficar distraídos lendo o que as pessoas escreveram. Ele falou, então o problema não é a cabine. O problema é treinar o indivíduo a conseguir focar a atenção, concentrar-se, mesmo que haja outras pessoas. O problema é do controle mental. Ninguém exercita o controle mental, daí você pode colocar 1000 cabines, 1000 recursos tecnológicos e o indivíduo não vai conseguir se concentrar. Ele pode ficar parado, de olhos fechados e a mente voando, voando, e o macaquinho pulando de galho em galho. Ele não consegue fixar o macaquinho no galho.
nos meios religiosos, vamos concentrar para orar. A pessoa se perde na oração. Por isso, inclusive, é difícil para as pessoas que estão fazendo a prece em voz silenciosamente ou em voz alta, às vezes seguirem uma linha de raciocínio na prece. A pessoa começa a falar, de repente ela dispersa para cá, a prece vai para aqui, vai para colar. É uma dificuldade que a pessoa tem de concentrar-se, de se fixar numa ideia e seguir aquela ideia. Por que eu estou dizendo isso e onde eu quero chegar com esta ideia? Daí fica saindo às margens, daqui e ali não segue a linha da ideia. Tudo isso é dificuldade de concentração, de foco, por falta de exercício. E no mundo super tecnológico, há 1000 distrações, 1000 estímulos externos. É necessário a gente exercitar mais a concentração para que a gente não se disperse, não se perca. E é exercício recorrente até a gente conseguir ter o domínio sobre a mente, domínio sobre aquilo que nós conseguimos a partir da utilização da nossa mente, do nosso pensamento. Então agora, se eles continuassem meramente recebendo recursos, eles ficariam acomodados. Está tão bom aqui, por que eu saí daqui? Mas a lei é de progresso. Há, lá na parte 3ª do Livro dos Espíritos, das Leis Morais, um capítulo dedicado à lei do progresso. Se a lei é de progresso, nós precisamos progredir. Não podemos ficar acomodados e quietinhos, porque está muito bom dessa forma, só recebendo. Porque é cômodo para nós, não? Os benfeitores vêm e nos aplicam passes, energias boas. Os guias espirituais nos inspiram. Os médiuns nos dão recados, nos orientam. Os gurus nos dizem o que devemos ou não fazer. Se der errado, foi o guru que disse. E nós ficamos estacionados na nossa evolução de forma nenhuma. Os guias espirituais não são para resolver os nossos problemas. Eles nos orientam. Mas o livre-arbítrio é nosso e a decisão é nossa. Se agirmos bem, mérito nosso. Se agirmos mal, a consequência será nossa. O guia espiritual não tem nada a ver com isso. Inclusive, há, em um dos livros de André Luiz, quando analisa a questão dos passes, André Luiz se surpreende com um caso de 10ª vez. Ele pergunta, mas o que é um caso de 10ª vez? É porque este senhor já recebeu 9 vezes passe aqui na casa espírita e ele tem um problema hepático, mas um problema gástrico. E isso está relacionado diretamente com o temperamento irascível dele. Ele se aborrece, se irrita com tudo, se revolta e briga, muito temperamental, intempestivo. E daí ele desorganiza todo o funcionamento do corpo dele. As cargas deletérias chegam ao corpo físico, sobretudo nesses órgãos, né? No sistema digestório, enfim. E então nós aliviamos por 9 vezes, ele saiu daqui muito melhor. Recuperamos o equilíbrio perispirítico e fisiológico também, orgânico dele. Mas a lei é de educação também. Desta vez a gente vai dar só uma leve ajuda para que não entre em colapso o organismo dele e ele então perca essa reencarnação, desencarne. Então só uma leve ajuda. Mas o restante do sofrimento, da dor, da indisposição física, ele vai voltar para casa com eles. Porque é um caso de 10ª vez. E porque ele vai ficar de cama, certamente, por causa desses desequilíbrios, ele vai ter tempo de refletir melhor sobre a conduta dele. Então, ali estava um estímulo. Nós oferecemos os recursos, inclusive, oferecemos recursos que nem seriam necessários, entre aspas,
porque se vocês estivessem em condições melhores, tivessem treinado melhor a inteligência, a mente. Mas nós utilizamos recursos os que dariam mais rapidamente resultado para o caso de vocês. Recursos muito densos, muito concretos. Por isso que ele diz aqui a questão da concretude daqueles recursos que foram oferecidos. Mas agora vocês vão treinar a mente. Ele diz aqui, entrais agora em fase nova de tratamento que convém à vossa recuperação. Tratamento esse de ordem exclusivamente moral e mental. Moral e mental. Então é muito importante também que aproveitemos este ensinamento para que as casas espíritas ajustem também as suas atividades. Porque muitas vezes se privilegia, digamos, as atividades de ação social, que são muito interessantes, muito boas, necessárias, se há realmente um problema social na localidade, no nosso país normalmente há, embora na atualidade nós podemos dizer que já pelo menos nos últimos, talvez, 20 anos, nós tenhamos vários programas sociais estabelecidos em lei que oferecem muitos recursos materiais para a população. Então, isso já diminuiu um pouco a necessidade dessas atividades puramente materiais das casas espíritas. Embora tenhamos de continuar oferecendo auxílio material àqueles que necessitem, que estejam em emergência. Agora, o problema é de se privilegiar estas atividades assistenciais. Temos também um outro problema nas atividades espíritas de se privilegiar as atividades que favoreçam a saúde física. Então temos tratamentos espirituais para a saúde física, temos cirurgias espirituais para a saúde física, temos passe disso, daquilo, enfim. É muito bom, muito interessante, necessário, mas não é o mais importante. Se nós verificamos na obra de André Luiz a questão do caso de 10ª vez, que os próprios benfeitores, coordenadores do trabalho de passes, era uma equipe específica do trabalho de passes, não auxilia aquele indivíduo completamente, deixa-o ainda enfermo, porque o principal é que ele aprenda a alma, se eduque. É o exercício mental e moral. Então, nesta lição, ofereçamos todos esses recursos. O passe, a água fluidificada, a cesta básica, se for o caso. Mas que estas atividades não sejam as primordiais. Eduquemos, sobretudo, as mentes e ofereçamos recursos para que os indivíduos se desenvolvam moralmente. Daí a necessidade imperiosa de darmos ênfase aos cursos, às palestras, também ao atendimento fraterno, à evangelização infanto-juvenil. E nessas atividades esclarecermos bem a doutrina espírita. Não reduzirmos a doutrina espírita de forma nenhuma a palestras simplistas de autoajuda. De forma nenhuma. Espiritismo é muito mais profundo do que isso. Então, aí está uma grande lição que tiramos desta colocação, explicação de Teócrito para aqueles indivíduos. E daí ele continua ainda os seus esclarecimentos. Alguns outros esclarecimentos, dizendo assim:
Assim é, portanto, que o que nos competia realizar a vosso benefício foi integralmente realizado, isto é, levar hábil e pacientemente vosso estado vibratório às condições de suportardes programação nova em nossa trajetória de espíritos, em vossa trajetória de espíritos delinquentes, que por isso mesmo muito terão a realizar. Uma vez recuperados ao estado espiritual, devereis trabalhar a prol da reabilitação. Vossa permanência neste departamento foi como curso preparatório para a admissão em planos onde será preciso demonstreis todo o valor e a boa vontade de que sois capazes. Então, aqui Teócrito está resgatando, nas linhas sequentes, os 3 pilares da regeneração do espírito, depois que ele infringe a lei de Deus. O remorso, né, o arrependimento, a expiação e a reparação. Só a gente vai mais apenas uma pergunta. A gente vai começar então este próximo tópico que é que nessa reunião que eles tiveram com o irmão Teócrito, este benfeitor disse aos pacientes algo a respeito da reencarnação. A gente vai pegar só neste tópico, daí os tópicos seguintes desta pergunta nós vamos deixar para a próxima aula. E ele diz o seguinte: uma nova reencarnação será inevitável no vosso caso, de todos aqueles pacientes. Devereis repetir a experiência terrena que malograstes com o suicídio, negando-vos ao cumprimento do sagrado dever de viver o aprendizado da dor, a benefício de vós mesmos, de vosso progresso, de vossa felicidade futura. Não obstante, sois livres de a preferirdes agora ou mais tarde, depois que mais bem equipados com o cabedal moral que adquirirdes entre nós, vos considerardes aptos para, em uma só etapa terrena, solver os compromissos expiatórios mais urgentes, o que será de muito proveitoso para os vossos espíritos e muito meritório. Compreendestes certamente que isso quer dizer que, se reencarnardes já, solvereis apenas uma pequena parcela da dívida que adquiristes. Se mais tarde, solvê-la-eis toda, porque estareis em condições favoráveis para a resistência aos embates que tão vultuoso expurgo exigiria. E ele diz, seria assim aconselhável retardardes ainda um pouco a repetição do compromisso terreno para a reparação. Nós vamos interromper aqui. Na próxima aula a gente vai ver a sequência dessa explicação. Mas neste trecho, o que é importante nós destacarmos é que, conforme Kardec, portanto, diz, é necessário o arrependimento, eles se arrependeram. Mas agora vai ter de existir a expiação e também a reparação. A expiação e também a reparação devem ser realizadas por meio de reencarnações. É o que diz o Livro dos Espíritos também. Quando um espírito que não conseguiu atingir ainda a perfeição durante a sua experiência corpórea, vai conseguir atingir essa perfeição por meio de uma nova experiência reencarnatória, ou de muitas outras novas experiências reencarnatórias. E Teócrito destaca, terão de repetir a experiência terrena que eles malograram, ou seja, não levaram a bom termo por causa do suicídio, negando-vos ao cumprimento do sagrado dever de viver o aprendizado da dor. Então, este é um outro ponto bastante delicado da questão do Espiritismo. Não propriamente do Espiritismo, mas dos divulgadores do Espiritismo. Porque parece-nos que há uma tendência daqueles que divulgam o Espiritismo, não de todos, mas de vários, em querer anular a necessidade da dor para a evolução. Como se fizéssemos alguma tarefa, se estudássemos o Espiritismo, se frequentássemos a casa espírita, se praticássemos alguma caridade, isso já seria bom se procurássemos seguir
a uma vida mais ou menos equilibrada, isso já nos garantiria uma imunidade, uma imunização contra a dor. Aí está o erro desses que estão divulgando equivocadamente o Espiritismo. Porque ainda trazem o preconceito de que a dor é sempre negativa. E esquecem-se do texto A Paciência do Evangelho segundo o Espiritismo. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Então esses indivíduos não aceitam ainda que a dor é uma bênção, porque não compreenderam ainda o Espiritismo. Então insistem em dizer que nós precisamos realizar isto e aquilo, porque assim nós não precisamos da dor. Então a gente elimina a dor. A dor é desagradável? Claro que a dor é desagradável, mas nós precisamos dela. Ninguém gosta de sentar-se numa cadeira de dentistas. Embora haja a anestesia, ainda assim é desagradável, porque antes da anestesia fazer efeito, nós já sentimos aquela dorzinha da picada, etc. E às vezes, mesmo com a anestesia, também há o incômodo. Depois a anestesia passa e nós temos o incômodo maior. Nós precisamos de anestésicos. Enfim, é desagradável, claro que é desagradável, mas nós vamos ao dentista porque é preferível tratar uma cárie inicial do que tratar um canal, ou de ter de extrair um dente. Então nós nos submetemos. E que bom que dói o dente, porque senão perderíamos o dente sem saber que ele estava adoecido. Aí está, a dor de dente é uma bênção deste aparelho complexo que é o nosso corpo físico, porque sem a dor nós não iríamos ao dentista, imagina. Ia cair o nosso dente e a gente não ia nem saber por quê. Mas porque dói, a gente vai ao dentista. E nos submetemos ao que ele fizer, porque a gente abre a boca e fica vulnerável ao que ele fizer ali. Então, aí está a compreensão de que a dor sim é uma bênção, a dor sim é benéfica. É necessário de vez por todas compreendermos o Espiritismo que ele nos ensina e não ficarmos tentando ajustar o Espiritismo àquilo que a gente acha, àquilo que mais nos convém, colocar uma tinta que nos agrade melhor. É necessária a dor em nosso estágio evolutivo e é bom que exista a dor, porque sem a dor nós continuaríamos enfermos sem saber que estávamos enfermos. A dor nos alerta que algo está errado e faz com que a nossa atenção se volte para aquele problema e busque uma solução para aquilo. E quanto mais a dor se intensifica, mais nós nos empenhamos para a solução daquele problema. Então a dor sim é algo benéfico. Mas esses indivíduos não compreenderam a dor desta forma e se revoltaram contra a dor. Não aceitavam a dor. Mas eles não conheciam o Espiritismo. Agora, o problema maior é conhecermos o Espiritismo e ainda continuarmos considerando a dor como algo profundamente desprezível, que não deve existir para nós. Estaremos no mesmo comportamento de rebeldia, de não aceitação. A diferença é que esses indivíduos não conheciam o Espiritismo e nós já conhecemos a fé raciocinada, embora muitos ainda não tenhamos aprendido a raciocinar. Então, notemos que esses elementos de esclarecimento de Teócrito para aqueles suicidas estão certamente nos ajudando para que nós nos eduquemos também, compreendendo melhor o Espiritismo, compreendendo melhor a lei de Deus e procurando daí cada um de nós, mediante os próprios esforços, nos ajustarmos a esta lei cósmica. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida, pergunta?